Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Robson Francione. Dessa vez coloquei uma foto, que na última apresentação o pessoal estava confundindo com o Rodrigo Maia, né? Então, deixei uma foto minha com barba, para o pessoal não confundir. Fiz esse material voltado para microempresas, empresas de pequeno porte, mas também a gente fala um pouco sobre as demais empresas. Falo um pouco da parte de tributos e um pouco da parte do relacionamento comercial. Tá ok? Bom, vamos lá. Para começar, eu queria só situar os senhores em relação ao estado de calamidade que a gente vive. Não é estado de sítio nem de defesa. Seria mais ou menos o grau 3, luzinha vermelha acesa, né? O município de São Paulo está em estado de emergência. Coloquei um pouco dos municípios do ABC, também calamidade, emergência. A diferença para os senhores é que sítio e defesa ele é um estado mais avançado, né? Bem mais complicado. Calamidade e emergência, basicamente, ele libera o governo para não cumprir a meta fiscal, libera para a questão de não precisar fazer licitação, contratação de emergência, etc. Tá ok? Mas tem uma informaçãozinha no final sobre isso. Daí a importância de eu trazer isso. Para as empresas de modo geral, o que foram feitos? Foi suspenso o INSS, do PIS/COFINS, de abril para agosto e assim sucessivamente. Adiamento da declaração de débitos créditos tributários, para ser feita a partir de 15 de julho, né? Acumular abril, maio, junho, e redução de 50% no Sistema S. Para as microempresas, aqui participante do Simples Nacional, foi feito o diferimento, abril, maio, junho, para outubro, novembro e dezembro. E o ICMS e o ISS, que mudou da última apresentação, ele foi jogado para julho, agosto e setembro, para frente também. Duas guias, uma guia para cada, tá ok? Para os MEIs, na última apresentação a gente não falou dos MEIs. Foi também adiado as parcelas, de abril, maio, junho, foi para outubro, novembro e dezembro. A diferença é que para os MEIs já está incluso ICMS e ISS. Para pessoas físicas, foi adiado o imposto de renda para o dia 30 de junho, a tabela de restituição do imposto de renda está mantida. Empregados domésticos e empresas que recolhem fundo de garantia, abril, maio e junho para julho, agosto e setembro. A diferença aqui é que se demitir, não existe essa suspensão. O pagamento tem que ser feito imediatamente. Redução de alíquota zero para importação, para produtos médicos hospitalares até dezembro. Licenciamento especial para saída, ou seja, se o governo tiver interesse na mercadoria, ele vai segurar para ele. Antecipação da entrada de matérias-primas, tudo voltado ao Covid-19. Isso para quem quer importar e exportar. Para quem fabrica, IPI por 90 dias desonerados. Também na lista de combate ao Covid-19. Para quem está em dificuldade financeira, lançaram aí um monte de artifícios, empréstimos, financiamentos, alíquota zero do IOF por 90 dias. Esse decreto vale a partir de abril, então até dia 3 de julho não paga IOF. Foi desburocratizado o Simples em relação ao Inmetro, então o pessoal que está inventando aí desfibrilador, respirador mecânico, não precisa de passar pelo Inmetro. Uma autodeclaração, ele passa, vai embora. Permissão para venda de produção de álcool, pode fabricar, vender álcool, está liberado, de 70%, 80% e 85%. E a simplificação para abertura das empresas de startups, né? Isso aí é mais a parte contábil, mas está simplificado, tem uma ideia, quer abrir aí, está fácil. Parcelamento com a União. Esse site está bem simples, bem tranquilo. Quem tem débitos na dívida ativa com a União, microempresa, empresa de pequeno porte, reduz até em 70% os débitos fiscais, parcela em até 120 meses, pessoas físicas também. Me contaram, eu não vi, que relativo ao INSS não estão conseguindo entrar. Eu, particularmente, eu não vi, porque nós fazemos a revisão do INSS, né, revisão da questão da contribuição. Então, eu não olhei, mas o pessoal que tinha, inclusive, dívida ativa, conseguiu entrar lá, parcelar. O site está aí, é bem didático, bem fácil de fazer. E aqui começa, a gente vai apertando o calo. O governo lançou a suspensão dos prazos administrativos por 90 dias. Então, são prazos da certidão negativa de débitos, para protesto, para instaurar processo administrativo, para defesa, para instauração de rescisão, caso você tenha um parcelamento, não honrou esse parcelamento, para rescindir esse acordo, também está suspenso. E também o Estado de São Paulo também suspendeu até julho as dívidas ativas de pessoas físicas e jurídicas.
O que eu quero chamar a atenção para os senhores é o seguinte: no caso do governo federal, é uma portaria da Receita Federal do Brasil. E no caso do Estado de São Paulo, é um decreto. Se nesse meio tempo sua dívida caducar, houver a prescrição do seu débito, né? O governo ele tem 5 anos para inscrever na dívida ativa e depois mais 5 anos para cobrar. Não são 10. Se ele inscrever sua dívida ativa no segundo, no terceiro ano, ele tem só mais 5 para cobrar. Se nesse meio tempo acontecer a prescrição, a decadência do seu débito, não é uma portaria, não é lei, não é um decreto, o decreto também não é lei, o seu crédito está caducado, pode ingressar judicialmente para não pagar mais este débito, se ocorrer neste período, ok? Também houve suspensões financeiras em relação a bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, mas o que eu queria chamar mais atenção do BNDES. Para empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, eles estão suspendendo até 6 meses o pagamento. O que eu quero chamar mais uma vez a atenção dos senhores é, se você atrasar o 7º mês, a dívida vem inteira. Você já começa o 7º mês, já começa o primeiro mês de pagamento já devendo 7 meses. Só está suspenso por 6. Diferente dos outros tributos, que se você atrasar alguma parcela, é só 1 mês de atraso. Ok? Trouxe o site para vocês dar uma olhada, porque tem uma série de financiamentos lá pelo BNDES a respeito de compras de máquinas, equipamentos, financiamento de folha. Os bancos abriram geral. Me relataram que não estão conseguindo, que já tinha uma certa dificuldade financeira, não está conseguindo crédito. Talvez o BNDES seja aí uma saída. E eu trouxe esses 2 últimos sites, que é o que eu uso para me atualizar a respeito de medidas, né? Em épocas de fake news, vamos consultar diretamente a fonte aí. O governo federal é o primeiro e o outro é o do Planalto Central, beleza? O que nós temos de discussão no mundo jurídico em relação a tudo isso? Eu já falei na outra oportunidade, portaria 12 de 2012. Essa portaria ela foi lançada em 2012 em razão de umas chuvas fortes que atingiram o estado de Minas Gerais, região do Rio de Janeiro, um pedaço de São Paulo. Os estados entraram com pedido de declaração em razão de calamidade pública e, com isso, os tributos deles foram prorrogados. Eles não tinham que pagar seus financiamentos com a União. A União, por sua vez, lançou essa portaria dizendo, olha, se você não vai nos pagar, você também não vai receber dos contribuintes, você também não vai cobrar os contribuintes por 3 meses. E em razão da enchente que houve lá naquele momento, isso ficou dessa forma, foi tranquilo, foi pacífico. O problema é que a portaria não foi revogada. A portaria ainda está em vigência. E aí, com base nessa portaria, a 20ª Vara Federal, 21ª Vara Federal do Distrito Federal, ela decretou a suspensão por 3 meses de todos os tributos de uma empresa para ela pagar. E aí acontece a celeuma, porque uma portaria do governo federal não pode suspender impostos do governo estadual ou municipal. É uma invasão de competência. Mas a juíza só fez isso porque a pessoa tinha que garantir 5.000 empregos direto. Mas essa portaria, sem dúvida nenhuma, vai ser um objeto de grande discussão no mundo jurídico, vai ser usada frequentemente para suspender os tributos, conforme vocês vão ver um pouco mais para frente. Em dezembro de 2019, também teve uma condenação. Condenaram os sócios de uma empresa porque não pagaram impostos. A empresa sofreu a ação de execução fiscal para pagar com os bens, com o patrimônio que devia, e os sócios foram condenados criminalmente por apropriação de indébito tributário, em razão de dolo e por serem devedores cotumaz. O que é dolo é fácil, né? A intenção de não pagar. Tenho dinheiro, não pago, estou incorrendo em dolo. A intenção de não fazer. O devedor contumaz é que ficou a discussão no mundo jurídico. As assembleias legislativas dos deputados começaram a fazer leis. A de São Paulo diz que devedor contumaz são 6 meses, Paraná 8, Alagoas 2. Isso sem dúvida, o que é um devedor contumaz também vai bater lá em cima, para padronizar isso. Em época de Covid, é óbvio que não recolher o tributo não é uma questão de dólar, e sim uma questão econômica. Então eu imagino que isso não vai ser tão objeto imediato
de discussão, mas um pouco mais para frente, sem dúvida, vai bater reflexo sobre isso. O que mais que nós tivemos? Suspensão do ICMS, artigo 151. Essa foi a vara de... minhas anotações aqui. Foi a vara de Araçatuba, suspendeu o ICMS. E essa questão da suspensão de procedimento administrativo aconteceu em Cotia. A empresa estava devendo tributos, o prefeito foi lá e penhorou os respiradores que tinha lá, as mercadorias. Eles ingressaram judicialmente e conseguiram suspender as mercadorias da atividade de emissão de nota e tudo mais. O decreto do governador é só em relação a protesto. Retenção de mercadoria, suspender a atividade, emissão de nota fiscal, não está. Eles conseguiram através de decisão judicial. E a 8ª Vara Civil aqui de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ela suspendeu os pagamentos de todos os créditos em recuperação judicial. Aí eu fui ver qual é essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. E não tem resolução, tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E eles recomendam, além da suspensão dos créditos tributários, recomendam levantar valores de ordem preferencial para essas empresas, suspender assembleias de credores, exceto se for feita virtualmente, e prorrogar o pagamento e refazer o plano de recuperação judicial já aprovados. Eu falo um pouco mais para frente de recuperação judicial, mas só para vocês entenderem que eles estão no mundo à parte das empresas em andamento. Depois disso, começou a pipocar decisões. Houveram 5 decisões, principalmente sobre ICMS, porque o governo não se manifestava sobre isso. Já estava no meio de abril, não tinha decisão do governo, o pessoal começou a ingressar judicialmente. 5 processos suspendiu a cobrança de ICMS quando veio o presidente do TJ de São Paulo e proibiu todas as liminares nesse sentido. É uma decisão política, porém ela afeta diretamente o mundo jurídico e das empresas, sem dúvida nenhuma. Eu te falo que é uma decisão política porque um amigo me contou que houve conversa com o presidente do TJ, com o governador. Mas ainda assim ficaram de fora dessas decisões porque não está na alçada deles. Os processos de recuperação judicial, que também correm no Estado, né, mas como houve essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, eles estão obedecendo nas varas de recuperação judiciais, e os processos federais. Os processos federais, o Estado também não tem controle. Vários deles estão suspendendo. Eu anotei essa ação originária, que foi a primeira, mas eu anotei aqui também temos já suspensos, inclusive com ICMS, Barueri, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Barueri eu falei, Vara da Fazenda Pública, diversas ações federais suspendendo ICMS, independente dessa decisão do TJ de São Paulo. Em andamento, como eu falei para vocês, as revisões tributárias que nós fazemos. INSS sobre as verbas indenizatórias, multa do Fundo de Garantia, ICMS da conta de energia, IPTU da taxa de bombeiro, valor venal, PIS, COFINS, sobre ICMS, sobre ICS. Essas revisões elas estão paradas no momento em relação aos seus andamentos de processo, porque o fórum está parado, mas são perfeitamente possíveis ser feitas a qualquer tempo, porque já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ, já são decisões pacíficas que os empresários têm aí para fazerem. Nós não falamos em relação ao IPTU, né? E aí eu trouxe para os senhores o artigo 138 do Código Tributário Nacional. Ele autoriza o pagamento de impostos, juntando o principal mais juros. Você livra a atualização monetária e os juros e a multa, né? Com a suspensão de alguns municípios, Brasil afora, acho que aqui em São Paulo só ficou suspenso o IPTU na região de Osasco, se não me falha a memória, ou foi Osasco ou foi Guarulhos. Um desses 2 municípios suspenderam a questão do IPTU. Os demais não suspenderam. Proibiram de trabalhar, mas não suspenderam impostos. Se houve uma suspensão administrativa de fazer, como no caso do IPV, do veículo automotor, aí, o DPVAT, vocês podem fazer o artigo 138 do Código Tributário, suspender o pagamento quando eles voltarem à atividade, fazer a denúncia espontânea. Vai lá, recolhe o principal mais juros de uma vez, recolhe o imposto sem a multa e sem a atualização monetária
deste período. Essa súmula 360 do STJ, ela diz que só serve por impostos por homologação, que são aquele imposto que o governo lança direto com valor fixo. Diferente, por exemplo, do ICMS, que é de acordo com as vendas, varia o valor, é por homologação, valores diretos. Essa súmula, ela é da década de 90. Depois dessa súmula, veio o Simples Nacional. Essa Simples Nacional é depois dessa súmula. O Simples Nacional também é um imposto por homologação. Então, independente do pagamento ou não conseguir pagar, depois de passar desse prazo de suspensão, ainda é possível fazer uma denúncia espontânea, pois não há julgamento sobre este artigo do Código Tributário. Falo também um pouco da compra de precatórios. A compra de precatórios, eu sempre peço muito cuidado para o pessoal, não sair comprando à toa, para quem está em dificuldade. Olha a data do precatório, olha a origem do precatório. Para fazer a transação, já é admitido pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o 115/2010, as empresas podem comprar, pode fazer essa cessão do crédito. E agora, em decisão recente, coisa de dias, TRF4, ele aceitou liberar valores substituindo a garantia. A pessoa tinha carro preso, tinha valores penhorados, ela aceitou liberar esses valores mediante precatório anexado. Essa é a parte de tributos. Parte civil, em relação às empresas que tenham contratos a cumprir com seus fornecedores. O pessoal tem falado bastante a respeito do artigo 393, que fala do caso do fato imprevisível extraordinário. Mas não vejo pouca gente falando do artigo 478, que fala do caso fortuito e de força maior. Ainda assim, na legislação do Código Civil, na hora que você for romper um contrato civil, ainda assim tem algumas regras, né? Por exemplo, se esse contrato de dizer lá, tiver escrito que você assume essa responsabilidade, você vai ter que fazer uso do artigo 478 para discutir o assunto. Se você já estava em mora antes de ocorrer a pandemia, você também não pode argumentar isso. Comodato, né? Muita gente tem aquela geladeira lá com alguns produtos fornecidos pelo fabricante. Se perdeu a geladeira, você não tem responsabilidade. Mas você colocou produtos de outra empresa dentro dessa geladeira, você é responsável. Então, essas questões tem que ser analisado bem o contrato, olhar a situação fática, olhar bem cuidado isso para poder dar uma certeza em relação a isso. Eu sempre falo da questão da boa-fé, né? Vai renegociar com o seu fornecedor, notifica ele primeiro, fala da sua situação, depois senta para conversar, tira pratos limpos o que dá para ser feito, o que não dá, tá certo? E eu queria também chamar a atenção, uma decisãozinha que teve, que passou de ser percebido pela mídia. Essa primeira Câmara de Direito Empresarial é daqui do Fórum de João Mendes, de São Paulo. Ela autorizou a suspensão do pagamento de franquia. A pessoa comprou uma franquia, né, instalou a loja e, de repente, veio a pandemia e teve que fechar. Essa é uma juíza que ela autorizou a suspensão do pagamento até dezembro, ela como franqueada para a franquia. Então, até ela está trabalhando como delivery e só vai começar a pagar a franquia a partir de dezembro. É uma das decisões aí, das primeiras decisões que eu estou vendo em relação à discussão dos contratos a serem cumpridos. Tá certo? A outra ponta é vocês fornecendo para o consumidor. Quando você fornece para o consumidor, além do Código Civil, você está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. E aí vocês vão ouvir muito essa frase, né? Vantagem manifestamente excessiva, poder econômico. Eu acho que faltou explicar um pouco melhor isso no outro vídeo que nós fizemos. Quando a gente fala de uma vantagem manifestamente excessiva, é quando, por exemplo, você quer cancelar um contrato feito e vê uma multa de 80%, 90%. Isso é uma vantagem manifestamente excessiva. Mas uma multa de 30%, ela não é uma vantagem manifestamente excessiva, por mais que o PROCON entenda que as multas devem ser de 20%. A Fundação PROCON, ela entende que as multas contratuais, elas devem suprir somente os gastos administrativos. E é uma coisa que eu bato bastante.
porque a multa, como o próprio nome fala, é uma penalização. Ela não é só um ressarcimento dos gastos que a empresa teve. Ele tem que ter uma penalidade pelo lucro que ele deixou de ter. Se quanto comerciante, a gente se arrisca com o lucro, né, que é isso que eles falam, né, o risco do negócio, por um outro lado, o PROCON ele tem que equilibrar essa relação e o Poder Judiciário vem logo depois do PROCON. Então, manifestamente excessivo tem que parar, analisar o que é esse realmente excessivo, o que é em excesso, o que não é. Em relação às mensalidades escolar, né, quando a gente fala em contrato, é a primeira coisa que o pessoal vem falando. A Fundação PROCON, que ela já emitiu nota dizendo que, por ser um evento de força maior, não vai se renegociar contrato, não vai se dar desconto. Então, provavelmente, donos de escola não terão problemas em relação a isso. Esse entendimento ele veio do Ministério da Justiça, ligado ao Departamento de Defesa do Consumidor, onde orienta todos os PROCONs. Aqui o de São Paulo já se posicionou. Fizeram algumas leis, elas já foram aprovadas na Assembleia Legislativa. Ela fala de um desconto de 30%. Cheguei a conversar com essa pessoa que é muito minha amiga lá, deputado, a respeito de como vai ficar o ProUni, PriUni, como vai ficar toda a situação. Ele falou, olha, vamos ver como é que o governador sanciona para saber. Em Brasília também tentou-se cancelar todos os contratos, também não foi para frente. Isso tudo está em stand-by. Vamos ver como é que fica. Por hora, o que vale é o que já foi divulgado, né? O que está publicado. Fundação PROCON não vai abrir reclamação a cancelamento de escola. É óbvio que as aulas terão que ser remarcadas, não pode ser cobrado pelo serviço que não foi fornecido, né? Mas se for remarcada a aula, isso também vale para os cursos extracurriculares. Em relação ao pessoal de linhas aéreas, transporte, viagem, foi editada a MP 925 de 2020. O pessoal quer cancelar reserva de hotel, passagem aérea, rodoviária, diz que pode ser reembolsado sem multa. Só que o que ninguém fala é que esse bilhete ele tem que pode ser devolvido em até 12 parcelas iguais e consecutivas, sem juros, multa, correção, né? Então, para quem tem o seu comércio e precisa cancelar sem a multa, né, sem essa vantagem manifestamente excessiva que eles argumentam, dá para dividir em 12 vezes. Por mais que as publicações aí tenham feito, vamos remarcar, pessoal, não vamos cancelar, assim, ainda assim é um direito da pessoa, né? Mas o que eu oriento principalmente para as pessoas é fazer isso por escrito. Coloca num pedacinho lá de papel, colhe a assinatura da pessoa, até porque tudo isso é através de medida provisória. A medida provisória, para quem não sabe, ela tem um prazo de validade de 6 meses. Se em 6 meses o governo não reeditar essa norma, ou ela não for votada e aprovada, essa medida cai. E se essa medida cai, volta ao estado que era antes. Então, se vocês forem fazer, faz por escrito, né? Vamos reagendar, tá aqui, você aceita, assina aqui que você aceita reagendar. Já que você quer a devolução do bilhete, eu vou devolver em 12 parcelas, assina aqui que você aceita, tá certo? Outra prática abusiva de aumento de preços, caiu bastante atenção aí do pessoal por esses dias, em relação à prática de preço. Eu sempre falo para os comerciantes chamar corresponsabilidade. Aumentou o preço porque a distribuidora do gás aumentou o valor, chama ela na reclamação. Olha aqui, eu aumentei o preço porque a distribuidora aumentou. Eu paguei tanto, esse é meu custo. Chama ela, que com certeza vai ajudar bastante a sua defesa. E a limitação de compra, que eu já falei, né? As pessoas falam, o Código de Defesa do Consumidor não limita, fala que eu posso comprar aquilo que eu quiser. O STJ já definiu que pode limitar, sim, ao consumo familiar ou ao consumo individual. Então, pode limitar, pode chamar a polícia, fazer o escarcel que for, não vai levar todo o estoque de álcool em gel, não vai levar todo o estoque de máscara, não. Pode limitar. E a última confusão que deu foi em relação ao serviço essencial. Serviços essenciais, ele está descrito no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Ele homenageia o princípio da continuidade do serviço público. Ele não pode ser cessado mesmo na inadimplência. Dono de escola pública sabe, escola privada, melhor dizendo, né? Ele sabe bem o que é isso. Entra lá o aluno, não paga, ele continua lá com o aluno até o final do ano. Quem está enquadrado em serviço essencial
passa a ser enquadrado nessa lei. Muito se falou do que pode funcionar, do que não pode funcionar, né? Voltaram o foco para isso e esqueceram o outro lado da lei. Para o governo federal ter uma lista enorme do que pode e o que não pode, né? Gás, energia, combustível, fiscal, jurídico. Aí vem o decreto estadual e aí ele delibera que oficina e advocacia não é serviço essencial. Aí vai para a prefeitura, libera material de construção, produto agro, embalagens. Né? Então, sobre o funcionamento desses serviços essenciais, são todos decretos. Se não houver lei aprovada, eu não sou obrigado a isso. Eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer mediante lei. Se o decreto federal permite, o estadual não permite, o federal me permite, eu vou discutir. Da mesma forma o municipal e assim sucessivamente. Né? Essa confusão ficou toda aí sobre a funcionalidade, mas esqueceram o outro lado, que é o lado remuneratório. E aí, não sei se por um acordo político ou não, o TRF3 derrubou uma liminar da 12ª Vara da Justiça Federal de São Paulo a respeito dos inadimplentes. Uma associação de defesa do consumidor entrou com essa ação, argumentando o artigo 22 que não poderia cessar o que era serviço essencial. E o TRF3 derrubou. Fazem parte desse processo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, então entra petróleo, gás, derivados, a ANEEL, Energia Elétrica, que agora está mandando a gente fazer a própria leitura na conta de luz, e a Anatel, no serviço de telefonia. Então, você imagina que você tem uma empresa de processamento de dados, né? Estou vendo o meu amigo Marcelo Toledo aí, né? Você trabalha com processamento de dados, pelo decreto federal, você é um serviço essencial, não pode romper, seu cliente não paga. Você tem que continuar prestando serviço para a pessoa. Você não é Anatel, você não é subordinado à ANEEL, porque é um serviço essencial. Então, é um limbo, não chega a ser um limbo, né? Ao contrário, está aí o decreto, mas tomem cuidado na hora de romper esse serviço, notifica a pessoa, se não der procedimento, realiza a cobrança. Eu coloco uma lista do que seguir para cobrança via carta, via telefone. Peço para que todos tenham bastante atenção e cuidado em relação a isso, porque senão o consumidor ainda pode ingressar com ação por danos morais. O cara não te paga, você presta serviço, o cara não te paga, e você ainda corre o risco de ter que indenizar a pessoa, né? Então, presta atenção nessa lista. Não é uma coisa que eu recomendo muito a todos, eu prefiro que vocês enviem o cliente para protesto via cartório, é de graça, resolve lá com o cartório, manda ação judicial para cobrança, tenho feito muito isso para escolas. Né? O Conselho Nacional de Justiça, ele implementou a questão das varas de conciliação, 2, 3 meses está saindo as varas de conciliação, já chama para uma negociação lá. Se você tiver enquadrado como serviço essencial, nessa primeira audiência você já propõe isso em ata para romper o serviço, já sai de lá com baixa. E as cobranças podem ser feitas de 1 até 10 anos, pessoal. Cheque, principalmente, 10 anos. A maioria estipulada pelo Código Civil é de 1 a 5, né? De acordo com o serviço prestado, de acordo com o título, mesmo que a pessoa não tenha o título, não tenha um contrato, dá para fazer essa cobrança tranquilamente. E por último, falar da recuperação judicial, que eu citei lá atrás. A finalidade da recuperação judicial é ajudar as empresas que estão em dificuldade. Elas querem manter o negócio, quer manter o funcionamento do emprego, manter a sua finalidade, né? Que é gerar a economia. Como benefício, ela traz a suspensão de qualquer ação que tenha contra a sua empresa, inclusive as trabalhistas, por 180 dias. Isso vai ser tudo renegociado, tudo discutido nesse processo para a manutenção do negócio, para que o negócio continue funcionando nesse período. Após ingressar com a ação, para vocês terem uma ideia, é chamado todos os devedores. Você ingressa antes de dever. Fala, olha, estou com dificuldade de pagar. Quero fazer a minha recuperação judicial disso aqui. O juiz chama para uma sala todo mundo, quem são os credores, os devedores, vamos ver quanto de crédito você tem, quanto de débito você tem, para fazer um plano de recuperação judicial disso.
Quem pode pedir? Empresas privadas com mais de 2 anos, que estão em dificuldade de pagamento em crise financeira. Eu não citei aqui no slide, mas também não pode ter falido. Tem uma regrinha, né? Microempresa não pode ter falido nos últimos 8 anos, EPP 5, tem uma regrinha lá. Então, se você já faliu, você tem que dar uma observada nisso. Mas é uma boa medida, porque mesmo com todas essas ações, se você não conseguir, é uma ferramenta muito útil. Você não paga juros, você não paga correção, você chama todo mundo para renegociar, fica muito bom. Por último, mais uma vez, queria chamar a atenção para o Miguel Santos Pérez, é um karateca. Essa foto que ele me mandou foi meu professor, meu sensei, quando eu fiquei afastado porque eu peguei febre amarela. Tive que fazer transplante de rim, tive que recomeçar a minha vida. Peguei em 2017, fiz o transplante em 2018, ou seja, estava recomeçando a minha vida profissional, né, do zero, quando novamente me vejo em quarentena. Então, tudo dá para ser feito. Se recrie, se modernize, dá para seguir, dá para fazer, é só pôr mãos à obra. Só o fato de vocês estarem aqui em pleno feriadão à noite, procurando se atualizar, se conhecer, saber um pouco mais, sem dúvida, tenho certeza que falta de força de vontade para vocês não vão faltar. Tá certo, pessoal? Meus contatos aí para vocês. Qualquer coisa, manda um WhatsApp, manda um e-mail, a gente manda o material, a gente disponibiliza tudo. Estamos aqui para ajudar, tá certo? Forte abraço, pessoal. Bom, pessoal, vamos trocar para o Thiago. Deixa eu só liberar aqui o Thiago. Thiago, você está ouvindo a gente? Estou conseguindo ouvir, mas não estou conseguindo demonstrar o vídeo. Você está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Deixa eu só fazer um ajuste rápido aqui, vamos ver se a gente consegue. Estava com o vídeo agora mesmo. Tudo bem, se não tiver o vídeo não tem problema, Fábio, é só colocar a imagem que eu te pedi, tá tranquilo. Vou fazer mais uma tentativa rápida aqui, ver se aparece alguma coisa para você. Tá dando falha no vídeo aqui. Se é algum problema da minha configuração. Alguma coisa na sua câmera travou, mas enfim, acho que eu posso seguir daqui, não tem problema. Não tem uma fotinha para colocar você aqui, mas vamos seguir sem fotinha. Até bom que o pessoal assim consegue dormir à noite. Se eu achar uma fotinha, eu ponho aqui a tempo. Vamos lá. Bom, pessoal, meu recado é o seguinte. Eu tenho acompanhado muitas notícias. Quem é do ramo contábil sabe que as notícias elas são várias, são muitas. Agora que começa a ser um pouco mais, elas começam a ser um pouco mais claras. No começo elas estavam um pouco confusas. O empresário em si ficou muito atrapalhado com o que estava acontecendo. Ele não tinha certeza de absolutamente nada. A única certeza que ele tinha é que o negócio dele ia ser afetado. Ele procurou vários especialistas, procurou várias coisas a serem feitas. Até em oração ele se encontrou. Mas o meu recado aqui é o seguinte, eu acredito que vou tomar pouco tempo de vocês, que é o seguinte: a gestão contábil, a contabilidade em si, a prestação de serviço de contabilidade, ela tem passado por uma mutação. Essa questão do vírus veio para acelerar tudo isso. Em muitas ocasiões, nós encontramos empresários. Eu posso dizer que eu sou empresário contábil hoje, mas já tive outros tipos de negócio e já lidei com bastante gente de ramos da indústria, serviços e comércio. A frase que a gente escuta muitas vezes quem entende mais do meu negócio sou eu. E o dono, ele tem razão, Só que a partir do momento que ele se predispõe a ouvir um gestor contábil ou um consultor financeiro, que no meu caso são os dois, ele passa a ouvir dicas e opiniões que ele pode não ter encontrado nas opções de lei que o governo está passando, ele pode não ter encontrado nas opções de lei que os próprios funcionários fazem esse empresário procurar, né? Porque muitas vezes o empresário se vê acuado em fazer uma negociação
com o empregado, se vê refém com o empregado por conta de ter treinado aquela mão de obra, de ter investido aquele tempo todo, de ter criado uma parceria e, ao final das contas, acaba numa negociação litigiosa perante a justiça, causando até danos perante a imagem. Antes de tudo isso acontecer, o meu aconselhamento seria o seguinte: literalmente colocar a bola no chão, fazer uma análise estrutural da empresa, como que a empresa está hoje. Eu necessito de todos os recursos que eu tenho hoje, tecnológicos, todos os recursos imobilizados que eu tenho. Eu preciso de todas as pessoas que eu tenho aqui, e todas as pessoas que eu tenho aqui hoje, elas estão literalmente comigo. Hoje eu estava conversando com uma prestadora de serviço, né? Ela presta serviços contábeis para mim, e ela disse assim: olha, eu já trabalhei em grandes escritórios e a grande questão agora é a seguinte: escritórios de contabilidade estão passando por uma mudança onde o espaço físico está sendo questionado. O custo desses escritórios, tanto contábeis, escritórios de direito, enfim, estruturas de prestação de serviços estão sendo questionadas. E os colaboradores que estão trabalhando em casa, eles estão sendo colocados à prova, diante a uma disciplina que eles têm que ter para fazer render. Eles estão trabalhando à distância. E nós, os empresários, estamos tendo esse desafio, né? De mensurar esse render, essa entrega dos funcionários, essa entrega nossa para o cliente. E tudo isso passa por fazer uma análise fria nesse momento quente que a gente está passando. Eu acredito que o Ricardo vai falar um pouco disso, o Fernando também vai falar um pouco disso, que é essa relação interpessoal com a equipe que a gente tem que aprender a ter. Mas eu faço uma ligação entre a lei que o Robson muito bem colocou, de uma forma bem técnica, bem específica, e eu gostaria de fazer todos os empresários nesse momento pensarem o seguinte: o que de fato eu preciso para que a minha empresa funcione e entregue o que eu proponho para o meu cliente. Eu, de fato, todos os recursos que eu tenho são necessários. Eu posso entender muito do meu negócio, eu cheguei até aqui, eu sou campeão, eu criei um patrimônio legal, tá vindo essa segunda onda aí, tá vindo essa crise, eu estou preparado? Eu estou preparado em uma situação de preciso abrir mão do colaborador A, preciso abrir mão do patrimônio B. Eu estou preparado emocionalmente para isso? Eu estou preparado psicologicamente para isso? Eu vou precisar ter sangue frio, reestruturar minha empresa, em algumas situações diminuir minha empresa, e é nessa ocasião que a gestão contábil, a gestão financeira, ela vai estar atuando firmemente, não só no que o empresário sabe do próprio negócio, mas aquilo que ele sabe do próprio negócio ligado ao mercado. O mercado mudou. Não é que vai mudar, não estamos vendo mudanças, não estamos projetando alterações. Não, não, não. Ele já mudou, já mudou. Quem está disposto a mudar nesse momento já entendeu que a coisa cambiou totalmente e nós estamos precisando estar antenados no que se passa na nossa empresa, o que a gente está entregando de fato, se essa entrega literalmente ela é boa para nós e para o nosso cliente. Existirão ocasiões, e isso eu falo de experiência própria, que vocês vão ter que falar não para clientes. Existem contratos totalmente com rentabilidade negativa. Esses contratos são nocivos para a sua saúde financeira. É esse o momento de fazer essa análise. Não cabe somente agora você fazer uma análise de demissão de funcionários, mas também cabe uma conscientização do empresário de demissão de clientes. Nós estamos passando por esse processo agora. Os clientes estão tendo muitas oportunidades de procurar outras empresas do nosso mesmo ramo, só que nós também temos que nos conscientizar que a gente precisa ter uma boa e rentável operação para entregar não só para o nosso cliente, mas para nós também. Nós merecemos uma coisa boa para poder enfrentar momentos de crise como essa aqui. Eu passei por diversos ramos,
Posso dizer para vocês que, e acredito que vocês também não, nunca viram o que está acontecendo, tá? Está sendo um baita aprendizado, tá? E eu acredito que a gente vai sair muito mais fortalecido de tudo isso, principalmente no que diz respeito à gestão contábil e à gestão financeira. O micro e pequeno empreendedor, ele vai aprender, se não já sabe, mas ele vai conseguir colocar em prática a gestão financeira como um todo. Ele vai entender que a conta da empresa é da empresa, não é dele, a conta dele não é da empresa. Se falta dinheiro para salário no fim do dia ou no fim do mês, ele pode fazer um empréstimo para a empresa, mas a empresa tem que devolver. Isso é saúde financeira, isso é uma saúde mental e emocional da empresa. Está aqui a gestão contábil e financeira que pode ajudar o empresário nesses momentos. São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, os empresários, para nesse momento superar a crise, não somente se utilizando das ferramentas que o governo ou que outros estão oferecendo para a gente, mas as ferramentas que nós já temos. Eu estou vendo empresa nesse momento buscar saída na MP tal, MPY, MP, sem saber o que tem de fato de ferramenta dentro da própria empresa. Então, aqui vai uma dica, saiba primeiro, entender primeiro o mecanismo, todos os mecanismos que você tem dentro da empresa através da contabilidade, através do seu financeiro especificamente, para poder, de repente, não precisar procurar ferramentas que lá no futuro podem ser nocivas para a sua administração. Era só esse o meu recado, eu espero ter contribuído com todos. Ô, Tiago, infelizmente a gente não está conseguindo te ver aqui pela câmera. Tem uma pergunta no chat, se você puder aproveitar para responder. Ah, legal, deixa eu ver aqui. Tiago, uma dúvida se for pertinente. Os escritórios de contabilidade tradicionais têm muito futuro ainda, tendo em vista contabilidades que nascem totalmente digital, mesmo que algumas se especializando em apenas algumas áreas? Olha, veja só, Marcelo, eu vejo que os escritórios de contabilidade, com a configuração que eles têm hoje, eles não existirão mais, tá? Se você entra no escritório de contabilidade hoje, você encontra analistas, encontra contadores, encontra muitas vezes parceiros da área do direito, mas em muitas ocasiões, em grande parte das ocasiões, você vê escritório de contabilidade predispostos a processar o seu operacional. Eles processam o seu operacional, eles geram os números da sua empresa, eles fazem com que as obrigações acessórias, as informações tributárias cheguem ao governo, eles te apresentam a guia do tributo no dia do vencimento que você tem que pagar, ok. Mas um escritório de contabilidade hoje, no modelo convencional, ele não consegue fazer o seu fluxo de caixa. E o fluxo de caixa que eu estou dizendo é em regime de caixa. Ah, mas o escritório de contabilidade convencional, ele consegue fazer o meu fluxo de caixa em regime de competência. Ok, mas o seu dia a dia, o calor, a sua chapa queima em regime de caixa. E aquele escritório de contabilidade, aquele contador que consegue fazer a consulta para você do seu negócio, entender minimamente o seu negócio, para te aconselhar, para te prestar uma consultoria minimamente concreta, estável perante ao mercado que está aí e unir isso ao mundo contábil, esse vai passar da crise e vai ter um sucesso. Quanto às contabilidades digitais que você está vendo aí, eu acredito que essas contabilidades elas vieram para ficar, elas são extremamente benéficas, porque elas provocam que o contador tradicional comece a ficar mais competitivo, ele saia da zona de conforto. Esse é o lado positivo, tá? O lado negativo é o seguinte, que em muitas ocasiões eu já vi essas contabilidades digitais se venderem como uma solução quando elas cobram simplesmente para ser uma contabilidade e te mostrar o caminho quando você tem que fazer tudo. Você tem que ir ao cartório, você tem que ir à junta, você tem que fazer isso, você tem que botar... Então, enfim, cuidado. Elas são boas, vieram para ficar, estão dando dinâmica para os contadores tradicionais para que eles se transformem em contadores mais competitivos, mas os escritórios tradicionais, como eles funcionavam até um mês atrás, eles acabaram e eles vão se transformar ou em novos escritórios de consultoria, uma contabilidade consultiva, uma gestão financeira consultiva, ou muitos deles vão perecer.
Bom, se alguém do público que tiver mais alguma dúvida, quiser mandar aqui no chat. Tá. Você quer deixar mais algum recado final, Thiago? Tá difícil, a gente infelizmente não Não, está te vendo. eu quero agradecer e pedir desculpa pela câmera. Eu estava com a câmera ativa até agora. Eu desativei ela em 1 minuto, bobeei, me ferrei, perdi a imagem. Sem problemas. Bom, o próximo aqui é o nosso grande irmão e amigo Ricardo Tassinato. Ricardo, você está ouvindo a gente? Você já está com acesso à sua câmera, seu som? Eu vou parar o compartilhamento aqui e você segue. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite a todos vocês. Fábio, dá um ok para mim, se você está me ouvindo bem, se a transmissão está ok de som. Tá tudo certinho. Tá bem. Eu acho que eu consigo agora compartilhar minha tela. Deixa eu só abrir aqui. Dá para ver a tela, Fábio? Tá joia. Tá bem. Bom, boa noite a todos os irmãos agora oficialmente. Vejo alguns irmãos de minha loja, vejo irmãos de lojas queridas, pessoas que já nos seguem desde a outra live, pessoas novas, né, que eu estava dando uma olhadinha ali. É um prazer muito grande rever todos vocês. Quero parabenizar as duas pessoas que falaram antes de mim, o nosso amigo e irmão Robson, o nosso amigo e irmão Tiago. Muito obrigado e parabéns pela abertura que vocês fizeram. E é impressionante, né? Pegar as duas falas dos dois irmãos, eu fiquei bastante impressionado com a quantidade de informações novas e como que na área do direito a gente precisa trabalhar e se virar e estar atualizado, por isso que é bom ter um profissional jurídico apoiando. E do lado financeiro, né, a questão do Rogério, né? Obrigado, Tiago, do Rogério. E o Tiago trazendo aí para a gente uma realidade dos escritórios virtuais e das angústias dos empresários nessa questão da gestão virtual. E que me deu aí uma abertura para falar do meu tema. Parabéns também pela sua apresentação, mesmo sem imagem, Tiago, foi muito esclarecedor e eu gostei bastante de ouvi-lo, tá bom? Quero aproveitar e falar um pouquinho sobre gestão virtual de equipes, que é uma das questões, né? A Interativa é uma empresa que a gente está há 20 anos dentro da área de treinamento e desenvolvimento corporativo, e ainda mais a minha formação veio da área de marketing, depois eu fui para a área da psicologia, estudando psicodrama, análise bioenergética clínica, enfim, e depois eu segui aí nas áreas de mentoria. O que eu quero trazer para vocês é uma angústia que eu tenho usado para usar esse mesmo slide que eu vou apresentar para vocês, que está escrito aqui o webinar, que eu tenho feito com muitas empresas aqui do Brasil, que é a angústia de como que eu faço a gestão das pessoas que estão em home office. Então, nesse sentido, eu trouxe um programa aqui com esses aspectos, que a gente vai falar um pouquinho da mudança do cenário, ferramentas e suas fortalezas, né, que existem dentro da questão da gestão virtual, cuidados com a comunicação, os desafios da equipe virtual têm que se aprofundar e os tamanhos de equipes e suas complexidades na hora de fazer essas reuniões virtuais. É óbvio que o que eu vou trazer para vocês aqui eu devo fazer em 15 minutos e esse webinar ele tem 1 hora de duração normalmente, tá bom? Uma das questões que eu acho interessante, que até pouco tempo atrás o trabalho remoto era algo possível, porém restrito à maioria das atividades das pessoas, né? Por inúmeras razões as pessoas achavam que não, que essa questão não faria muito sentido agora. Porém, de 1 hora para outra, devido à pandemia do coronavírus, o cenário mudou, né? E passou a ser prioridade total, como nós vimos na live anterior, né? na outra encontro de Zoom que tivemos, o próprio Rafis, que é um executivo de banco, falando que eu tinha 200 pessoas sobre o meu comando, e essas pessoas em 1 semana estavam trabalhando todas home office, né? Coisa que eu estava tentando há anos implementar. Uma outra questão
pensar que não estará presencialmente com a sua equipe pode te gerar muitas dúvidas, mas sem dúvida é comum a gente pensar que os colaboradores podem estar prontos para essa missão, né? E você como líder também, achar que perdeu o controle da atividade, dos prazos, dos trabalhos, enfim. O que eu quero trazer para vocês é que você não estará presencialmente, né? Com a sua equipe, pode até te gerar alguns receios, mas é importante a gente entender que basta você aí instalar as ferramentas de trabalho remoto e tudo está resolvido. Será que é isso? Né? Então agora eu coloco todo mundo online, dou um notebook para todo mundo, dou um PC, tem pessoas, empresas de grandes supermercados que eu atendo, gigantes, que pegaram a área de operações na área de call center, esse supermercado gigante, pegaram as máquinas físicas para quem tinha um Wi-Fi em casa e disponibilizaram inclusive o PC, não era nem notebook, né? Mas, e colocaram as ferramentas. Bom, a vida não é bem assim, né? Não é só você colocar a pessoa em casa e colocar as ferramentas para ele acessar, o WhatsApp, Zoom, o Teams, enfim, qualquer outra ferramenta de comunicação e está tudo resolvido, né? É necessário algumas mudanças também no comportamento dessas pessoas e nas atitudes que elas vão ter que começar a olhar, né? Ninguém muda de uma atitude tão rapidamente de uma hora para outra, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que resiliência, flexibilidade, protagonismo e autonomia em relação tanto ao tempo quanto ao espaço de trabalho é o que será muito exigido por todos. Nesse sentido, para tranquilizar um pouco o coração de todos vocês que são empresários, é dizer o seguinte, né? De alguma forma, a gente já vinha trabalhando remotamente, né? Como tem nessa foto aqui, a gente já fazia videoconferência, a gente já usava com bastante frequência o WhatsApp, a gente já estava ambientado. Eu acho que essa foi a grande bênção, e eu tenho dito isso reiteradamente nas lives que eu tenho feito. A grande bênção é que a gente está vivendo a pandemia num momento de bastante tecnologia. E isso é muito bacana. A gente já trabalhava remotamente. Então, assim, pessoal, pensa nos seus fornecedores, clientes, parceiros, equipes, né, que já estavam trabalhando remoto, né? Agora é a sua vez de trabalhar remotamente, né? Então, como é que o primeiro passo, né? Vou fazer alguns passos apenas aqui. Primeiro passo, né? A partir desse ponto, para você ser muito mais eficiente, o remoto vira padrão, né? E eu estou dizendo a partir de começou a pandemia, né? Todas as reuniões, o seu escritório passou a ser o virtual. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é mais que você tem o escritório físico, né? Você tem o escritório físico, mas se tem uma pessoa virtual, todas essas decisões têm que estar acontecendo no mundo interno, virtual aí da companhia, da tua empresa. Ou seja, evite tomar decisões importantes antes de incluir todos numa conversa, para não ferir aos poucos a cultura da empresa. Então, eu vou explicar isso daqui, esse slide, em 2 pontos importantes que já estão colocados aí. Desse slide, o que eu quero dizer assim, vai fazer um encontro com as suas pessoas da sua equipe? Ah, mas eu estou presencial, porque lá eu estou respeitando o distanciamento social de 2 metros, as pessoas estão sentando em lugares separados, a gente faz todo o cuidado. Ok, mas tem gente fora? Tem gente fora. Então, o que você vai fazer? Quando tiver uma reunião mesmo com os presentes que estavam lá presencial, você vai colocar todo mundo no virtual, cada um na sua máquina. Por quê? Porque este é o padrão para a gente ir criando esta cultura deste meio. Bom, para criar o escritório virtual, nosso escritório virtual, que tem que ter um ponto de encontro diário. Então, diariamente, é importante você estar fazendo presença. Se você tem 5, 10, 15 funcionários e eles estão remotos, não é porque dos 10 eu conversei com 2
é que os outros dois eu imagino que estejam trabalhando. Eles estão trabalhando, a desconfiança não é nada disso, mas é importante que a pessoa não tenha esse distanciamento, né? Que nem quando a gente diz lá nas nossas lojas, que a gente diz o seguinte, né? A brasa, para deixar a brasa quente, né? Que representa o irmão, tem que estar sempre perto da fogueira. A mesma coisa. Então, a gente tem que ter um encontro diário utilizando as ferramentas de modo consciente. No treinamento que eu ministro sobre gestão virtual, eu exploro cada uma das ferramentas, as fortalezas de uma web conference, as fraquezas dela, as fortalezas do WhatsApp, as fortalezas de algumas ferramentas de gestão, né, de projetos e as fraquezas dessas ferramentas. Eu me aprofundo nesse aspecto, aqui eu não vou falar disso. Mas leve boa parte do trabalho e centralize a comunicação, né, sempre no que as pessoas precisam, né? E, além disso, a gente precisa trabalhar um terceiro ponto, que é disciplina em relação ao volume de atividades. A gente precisa lembrar que realmente as pessoas estão em casa, em home office, mas elas não estão o tempo todo, forever home office, né? Então, eu estou até brincando, as pessoas estão home office, não forever home office, né? Por quê? As pessoas sentem que em casa estão trabalhando muito mais do que trabalhariam presencialmente. Por N fatores, que eu também discuto isso num outro curso, que é como a gente trabalha home office e como a gente estabelece as nossas relações com os nossos familiares que também estão trabalhando home office dentro da nossa casa e os nossos filhos também estão estudando, né? Então, como é que a gente administra isso? E é o treinamento que eu montei para os colaboradores, né? E para os gestores também, né? Que tem que fazer gestão e estão trabalhando home office. Como é que faz essa administração? Então, o que eu quero trazer, disciplina em relação ao volume de atividades, é o seguinte: se tornou comum as pessoas acharem que o fato do outro estar home office, ele está 24 horas disponível. E não é bem assim. O fato dele estar home office, com as ferramentas de comunicação que possibilitam o recebimento de mensagens, chamadas, não significa que as pessoas estão 100%. A gente precisa ter essa consciência, né? Para evitar diminuir essa incidência de interrupções. O que mata no trabalho home office, além de a convivência aqui ao lado com a família, né, é a quantidade de interrupções que você tem porque alguém está precisando de alguma informação que você tem e que o outro está precisando falar com você. Que eu vou questionar isso um pouco mais para frente. Então, dentro da disciplina dessas atividades, a gente precisa, eu vou dar algumas 3 dicas. Primeiro, estabeleça um acordo e um horário de trabalho com seus colaboradores e colegas e clientes. Eu vou trabalhar das 7 às 7 da noite, eu vou trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, eu vou trabalhar até às 10 da noite, não interessa, mas estabeleça um horário de trabalho. Isso é sério, né? Coloque essa informação nos disparadores de mensagens automáticas do seu e-mail, no seu WhatsApp. Coloca também no teu descritivo, na mensagem do WhatsApp, o horário que você está trabalhando no home office, né? Na mensagem de voz do seu celular, nesses softwares nossos de Skype, enfim, todos esses de webconferência está escrito lá, disponível, estou no telefone. Cria este hábito e este combinado com as pessoas para olharem para aquilo antes de te interromperem. A outra dica que eu quero dar para vocês é, se possível, transfira, quem tem essas condições, transfira o ramal da tua empresa, onde era o fixo lá, para o teu celular. E divulgue o ramal somente para o mundo corporativo. Porque as pessoas sabendo que vão ligar no telefone fixo, e fixo que eu digo é o telefone ramal, né? Da tua empresa, ele transfere para o seu celular. E as pessoas vão geralmente ligam para um telefone comercial quando em horários comerciais, né? Quando acontece a questão da gente dar o nosso telefone celular, isso tem se tornado muito comum, tem um grande problema. A gente precisa ensinar as pessoas, e eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é assim, disciplinar as pessoas para o volume, que
Quando as pessoas verem o sinal de mensagem recebida, que é os dois tracinhos cinza, e lida, que são os dois tracinhos azuis, não significa que eu vou responder de imediato. O fato de eu ter lido e ter recebido, né, de ter recebido e ter lido, não significa que eu sou obrigado a te responder naquela hora, né? Então, esse acordo precisa fazer claro. Quando eu faço meus trabalhos de mentoria, eu já digo isso para os meus mentorados. Eu digo para eles o seguinte: o fato de estar azulzinho, daqui 1 hora, ou 2 ou 3 horas eu te respondo. Ok? Porque se for alguma coisa muito urgente, você vai acabar me ligando. Entende? Esses tratos precisam ter, né? A outra, resiste à tentação de querer resolver as coisas fora do expediente, né? E resolver através do WhatsApp. Então, você está lá deitado na cama, às 10 da noite, porque você trabalhou até às 9, e aí você pega a porra do teu celular, desculpa pelo porra, aí você pega o teu celular, deita, e vai lá olhar um pouco do Instagram, Facebook, tentar aliviar um pouco a cabeça. E aí você vê um WhatsApp ali de um cara que te mandou um cliente, e você responde: pô, você já está lá mesmo? É um sim ou não? Só que você responde. Só que o cara está acordado do outro lado. Esse é o problema. E ele vai ver que você respondeu agora e fala: puta, ele está online. Vou aproveitar e resolver. Conclusão, daqui a pouco você levanta da tua cama, vai sentar no teu notebook, vai buscar aquela informação e quando é 1 hora da manhã você está trabalhando ainda. Então, cuidado. Esses instrumentos, eles foram desenvolvidos para nos ajudarem, a gente não para nos escravizar. Isso não é autoajuda, isso aqui é disciplina, né? Isso aqui é uma maneira de você entender e colocar os seus limites, né? Não tem nada de autoajuda aqui, né? Tem a questão de você colocar uma disciplina, uma borda, um parâmetro. Então, assim, os horários que você vai trabalhar. A outra questão é: explore os recursos do Zoom, do Teams, né, de se posicionar aos demais colegas. E chegando já, indo para um próximo do final, falei que seria uma pílula hoje, você precisa mesmo das pessoas ou de uma informação que elas possuem? Essa é outra master dica, né? Eu escolhi aqui umas boas dicas para vocês. Por quê? Para se livrar das distrações e da ansiedade, assegura que as pessoas têm o que precisam para realizar o trabalho dela. Então, colocar as coisas na nuvem, né? Colocar os projetos na nuvem, em ferramentas que administram projetos, é fundamental, né? Por quê? Porque quando a pessoa precisar, ela não vai te ligar, ela não vai te mandar um WhatsApp, ela não vai querer mandar uma conferência com você para te pedir uma informação óbvia. E aí vem assim, uma outra dica que eu quero dar para vocês. Usem o gravador. Use o gravador. Pega o teu celular e grava, entendeu? Uma mensagem. Pega o celular, grava um vídeo de você passando uma instrução, passando uma orientação e compartilha com a sua equipe. E aí pega esse arquivo e coloca lá na nuvem. Quando alguém tiver alguma dúvida, ele consulta lá e vê. Poxa, lá tem instrução do projeto tal que o Ricardo disse sobre aquele trabalho. Eu não vou ligar para a pessoa e pedir uma informação que, pelo amor de Deus, já está lá na nuvem. E isso a gente reduz o nível de interrupção também. Então, a grande questão aqui é: guarda este mantra, né? Guarda este mantra. Você precisa mesmo das pessoas ou da informação delas? Quando você precisar das informações das pessoas, elas estão disponíveis. Agora, quando você precisa da pessoa, aí você convida ela para uma reunião. O grupo, olha, eu te garanto que você vai parar de incomodar a sua equipe. Se você que é líder, gerente, dono, empresário, começar a tomar um pouquinho dessas atitudes que eu estou dizendo, você já vai encher menos a sua equipe de interrupções e elas vão ser mais efetivas. Então, por enquanto, eu queria deixar essas dicas. Eu prometi que eu seria rápido. E é isso aí, Fábio. Está aí dentro do nosso prometido. Está aqui o nosso WhatsApp. Siga a gente lá no @interativa no Instagram. E digo mais, hein, galera? Eu estou fazendo lives de terças e quintas. E a gente tem uma live agora muito legal, só para quem é um CEO e presidente do Doutor Resolve, Dona Resolve, e a gente vai fazer quinta-feira agora uma live sobre como ele se virou com as franquias no franchise. São lives no Instagram, tá? Espero ter contribuído com vocês, irmãos, que nos deram esta oportunidade
de ter vocês como ouvintes e participantes. Estou disponível. No final da apresentação, quem quiser fazer pergunta, eu respondo. Fábio, meu irmão amado. Ricardo, o Rinaldo colocou para a gente aqui uma dúvida no chat. Não sei se você está acessando aí, mas a dúvida dele foi, ele disse que trabalhou 23 anos em uma empresa e o que ele mais sente falta é o convívio social, aquele cafezinho, aquela tirada de sarro do futebol, e ele quer entender o que você acha, se isso realmente interfere no resultado e como que isso vai impactar a vida social, como que funcionaria como é que chama ali, o home office sem esse cafezinho. Tá bom. Eu vou deixar você sempre fazendo as perguntas para mim, tá? Acho que você está me vendo, né? Sim, então todos te vendo. Tá bom. Não, tudo bem que eu tirei compartilhamento da tela, eu não estou vendo a galera. Bom, então é o seguinte. Rinaldo, boa noite. Muito obrigado pela sua pergunta. A primeira questão que eu quero resolver. Os encontros virtuais, e é uma das coisas que eu falo naquele treinamento, é assim, crie, então, por exemplo, 8h15 da manhã na sua empresa. 8h15 da manhã, cria o hábito de todo dia, é o café matinal com a tua equipe. Então, 8h15 da manhã, todo mundo vai online, cada um pega a sua xícara é o merchan, fazendo merchan, pega a tua xícara e toma um café na manhã das 8 às 8h15, só para trocar conversa e brincar. A gente está num outro cenário, a gente está num outro mundo. Só que tem hábitos, que é o olho no olho, as pessoas falam para mim, não tem olho no olho. Eu acho que a gente está tendo muito mais olho no olho. Antigamente a gente falava com as pessoas saiam andando, etc e tal. Hoje elas estão aqui o olho no olho, né? Não estão olhando para o WhatsApp quando você está conversando com elas. Ela pode estar até agora, como você pode estar me ouvindo e está aí no WhatsApp, não tem problema. Mas pelo menos eu acho que você está no olho do olho porque eu estou olhando a tua expressão facial. Bom, aí quando for à tarde, você faz um outro encontro do café, né? Seriam aquelas paradas que o pessoal sai para fumar, né? Quem fumava antigamente. Eu nunca fumei, não sei o que é isso. Mas sempre invejei as paradas que esses caras faziam, né? Que eu achava como os caras eram saudáveis e tinha tempo, né? Aí, o cara sai, toma uma marejada, volta e produz. Aí uma outra coisa que eu achei interessante, aproveitando, futebol, irmão, não vai dar. Enquanto tiver esse convívio social, zero. Não vai rolar mesmo, Rinaldo. Mas você pode fazer yoga, você pode fazer um monte de atividades virtuais. Cara, só o abraço que não dá, tá? Mas assim, vamos pensar diferente, mas dá para criar muita coisa na internet. Pergunta, tem mais aí ou não? Acho que só o Marcelo sugeriu aqui o happy hour virtual. Ele deu a resposta aí. Que também. Eu vou aproveitar o tempo aqui e vou confessar que eu já fiz tudo isso que o Ricardo está falando. E funciona mesmo, tá? Eu só não fiz ainda o cafezinho à tarde. Como eu também não fumo, não fiz ainda. Mas a gente já fez o happy hour virtual, já fizemos ali o café da manhã e realmente funciona. Eu sou testemunha e brigadão, Ricardo, pela palestra. Eu acho que, por enquanto, perguntas é só. A gente vai seguir com o Fernando, mas qualquer coisa, se alguém tiver mais alguma pergunta, no finalzinho a gente volta e abre de novo, tá bom? Parabéns pela moderação. Obrigado. Bom, vamos seguir agora com o nosso grande irmão e amigo Fernando. Fernando, você nos ouve? Sim, vocês estão me ouvindo também? Perfeitamente, Fernando, está contigo. Ótimo, boa noite, pessoal. É uma grande alegria estar novamente aqui com vocês, sobretudo pela possibilidade, né, de a gente compartilhar um pouco mais os nossos conhecimentos nesse momento que as pessoas estão precisando muito de ajuda, né? Aliás, parabenizar também os nossos queridos palestrantes, os nossos irmãos aí que me antecederam nas falas. E eu concluo essa transmissão falando sobre qualidade de vida, que, aliás, os irmãos já falaram bastante, né? Todos aqui estão contribuindo para o aumento da qualidade de vida, né, das pessoas que estão ouvindo essa nossa transmissão, né? Além da própria autorresponsabilidade, eu gosto sempre de falar nesse termo, né, autorresponsabilidade, com relação à sua própria qualidade de vida, também oferecendo o melhor, né, que cada um tem para promover a qualidade do seu semelhante. Então, esse é o nosso propósito maior através dessa transmissão,
e através do exercício da nossa profissão, que por trás dela existe também a nossa missão, né? Eu sempre gosto de dizer isso quando a missão se coaduna com a atividade profissional, então realmente o resultado vai ser surpreendente, vai ser efetivo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida, que é um termo bem subjetivo, né? Quer dizer, o que é qualidade de vida para um, para outro, depende muito da necessidade que cada um tem, né? Nós partimos aqui da visão trimembrada do ser humano. Então, falar de qualidade do ser humano é falar do corpo, da alma e do espírito. Esses três componentes principais, né, que fazem parte do ser humano têm as suas necessidades específicas, né? O corpo tem a sua necessidade de alimento, de exercício, de manutenção. A alma, né, a sua necessidade anímica, portanto, de paz, de sossego, de tranquilidade, de prazer, né, de realização. O espírito também tem a sua necessidade espiritual, evolutiva, né, onde nós estamos, nos encontramos neste momento e enfrentando os desafios que nós estamos enfrentando. Isso está relacionado, né, com a nossa satisfação. Qual é o nosso nível de satisfação em relação à nossa saúde física, mental e emocional, por exemplo, né? Eu estou satisfeito com o meu corpo, com a minha imagem, estou satisfeito com o meu desempenho físico, mental, né? Com a minha condição emocional neste momento, ou eu sinto que preciso algo, eu sinto que isto não está dentro da minha necessidade e da minha qualidade de vida, não é? Do ponto de vista profissional, estou satisfeito, né? Estou realizado com a minha atividade profissional ou com o meu desempenho profissional, não é? Ou falta alguma coisa? Tem pessoas aí mudando, né, de atividade, pelo menos ocupacional, não digo profissional, ou tendo atividades complementares para poder se realizar, e aí eu ainda não estou falando do nível econômico, estou falando de realização, e quando você faz isso com alegria, quando você faz isso com prazer, de fato, você vai ser um excelente profissional. Então, eu trago aqui esta reflexão. Eu estou satisfeito, não é? Eu estou efetivamente feliz com aquilo que eu faço, independente da forma, independente até de eu ter que me reinventar neste momento. Muito bem. E no nível econômico-financeiro, como está a minha realidade hoje? Eu estou satisfeito, né? Mediante os desafios que nós estamos tendo, acho que todos nós, de alguma forma, foram mais impactados ou menos impactados. Alguns estão numa situação de mais desafio e outros ainda se encontram ali num equilíbrio tênue, não é? Enfim, mas como está isso na minha vida hoje? As relações interpessoais, principalmente com a família, com amigos, podemos falar aqui também da empresa, com fornecedores, com clientes. Como estão essas relações, né? Estão havendo conflitos? Como eu estou gerenciando esses conflitos? Quais são as minhas bases, né, para me manter equilibrado, saudável e com qualidade de vida para enfrentar justamente os desafios dentro das relações interpessoais? Gostei muito do que o Ricardo falou, muito especial realmente, né? Nós estamos a serviço da empresa, mas nós precisamos ter disciplina, né, para realmente manter a nossa qualidade de vida, senão ela vai ser afetada e, consequentemente, a minha produtividade também vai sofrer influência. Quando a gente pensa, então, nessas áreas principais de satisfação que compreendem a qualidade de vida, além dessas podem haver outras, sem dúvida nenhuma, mas essas são as principais, nós pensamos, então, em desenvolver objetivos. Que objetivos eu posso desenvolver se a minha saúde não está tão boa, se o meu nível econômico, profissional, a minha satisfação profissional, as minhas relações interpessoais? Que objetivos você pode desenvolver a partir da sua necessidade de implementar o nível da sua qualidade de vida? Quando nós desenvolvemos esses objetivos, efetivamente, a gente pensa quais serão os recursos pessoais, né, que nós dispomos no momento
e aqueles que nós precisamos desenvolver para alcançar esses objetivos, né? Então, quais os recursos intelectuais? Que recursos intelectuais você tem? A sua formação, o seu conhecimento, né? A sua capacidade de reter aprendizado e de empregar aquilo que você sabe, né? Num nível efetivo. Qual é o seu nível emocional, os seus recursos emocionais, né? A sua forma de solucionar um problema, um conflito, seja na comunicação, hoje a gente fala muito, né, de comunicação não violenta, né? Obviamente só consegue se comunicar de uma maneira não violenta quem tem equilíbrio emocional e não simplesmente quem aprende, né, lá com um manual de como se comunicar, né? Então você tem que vivenciar primeiro. E, gente, nós estamos num momento de profunda verdade e sinceridade. Acredito piamente que ficarão no mercado aqueles profissionais que agirem com profunda verdade e sinceridade, né? Profissionais que consigam aplicar na sua própria vida para que depois possam oferecer, né, com efetividade para promover essa qualidade de vida das pessoas. Seja na contabilidade, no direito, na medicina, na psicologia, na publicidade, enfim. Quanto nós pudermos realmente vivenciar verdadeiramente em nós todos esses níveis, né, de desenvolvimento e daquilo que a gente conhece, mais nós seremos ouvidos, creditados, validados pelos nossos clientes e pelas pessoas que conosco convivem. Num nível também espiritual de recursos, o que eu disponho? A minha fé, né? O que eu acredito que possa me trazer forças e condições de enfrentar os desafios do momento atual? Materiais. Eu disponho ainda de uma reserva financeira? Como é que eu gerencio essa reserva financeira, que seria a reserva da crise, né? E como é que eu aplico isso na minha vida para gerenciar essas minhas necessidades e as necessidades das pessoas que estão comigo? Tudo isso, a partir do momento que você define e explora seus recursos pessoais ou a necessidade de desenvolvê-los, você deve focar em ações com resultado, né? Ações focadas em resultados. Isso é fundamental. Então, eu preciso dar um parâmetro, né, de quando eu vou conseguir isso, quando que eu pretendo desenvolver isso, quando eu pretendo ter isso efetivo, né, realizado na minha vida. Então, essa é uma determinação que nós precisamos ter. Não adianta pensarmos no momento atual em salvadores da pátria. Não acredito que governos, né, ou pessoas influentes eles podem contribuir, mas não são eles que vão nos salvar. Somos nós mesmos, principalmente a iniciativa privada, principalmente aqueles que são os thinkings, né, do momento. Pensar fora da caixa é o principal, e dialogar muito com as pessoas para que as pessoas também possam nos oferecer as suas versões, né, as suas opiniões, os seus recursos, as suas soluções. Muito bem, pode mudar, Fábio. E aqui eu indico, então, para todos, né, orientações que eu acredito serem básicas. Elas são muito fáceis de entender. Fatalmente, muitas delas vocês já devem ter tido oportunidade de ter contato, não é? E como é que a gente faz para aumentar, então, essa qualidade de vida com base nessas dicas? A primeira dica delas é praticar a solidariedade, né? É o que nós estamos procurando fazer aqui. Agregando valor às relações, ou seja, ser útil. Eu estou impedido de realizar, talvez, aquilo que mais eu fazia, mas o que mais eu posso fazer? Não é? Não se contentar com um nível daquilo que eu já fazia anteriormente. O que eu posso fazer a mais para agregar na vida do meu cliente, né? Para o meu cliente interno, né? Os meus pares, os meus subordinados, para a sociedade como um todo, para a minha família, para mim mesmo. O que eu posso oferecer a mais? Não é? E isso a gente passa, efetivamente, né,
a ter um valor e ser visto de uma maneira completamente diferente. As pessoas que nesta crise se destacarem pela sua qualidade, né, e por aquilo que conseguirem entregar a mais, com certeza elas vão ser lembradas depois desta crise, né? Mas com certeza. Porque não dá para você dispensar alguém que foi fundamental na sua vida. E eu pergunto, de que forma você está sendo fundamental na vida de alguém hoje, durante a crise? Apesar das suas dores, de ter que gerenciar as suas dores, mesmo tendo que solucionar questões que ainda não estão completamente solucionadas, eu sei disso, mas tem um tempo, né? E tem uma forte determinação para também auxiliar os outros. Não é ser paternalista aqui, não, né? Que nós estamos querendo nos referir. E sim atuar de maneira equilibrada na relação com o outro, numa relação sempre ganha-ganha, tá? Exercitar a gratidão diária, é fundamental isso. Eu, particularmente, eu tenho um caderninho de anotações que eu faço as minhas gratidões diárias. Muitas delas eu repito, porque são coisas que realmente eu sou grato diariamente por contar com elas, coisas que eu já tive e coisas que eu ainda vou receber. Então, você projeta, né? Você faz uma ponte ao futuro quando você exercita a gratidão. Costumo dizer, quando você agradece, a graça desce, né? E quando você reclama, você clama 2 vezes pela mesma coisa, pelo mesmo problema. Então, muitas pessoas que ficam no estado de vitimização, de reclamação, apesar que eu sei, pessoal, tá doendo, tá duro, não tá fácil não. Mas se você pratica muito mais a reclamação, vamos dizer assim, do que a gratidão, você vai ter um desequilíbrio na sua qualidade de vida e isto é notório, tá? Eu tenho 25 anos como psicoterapeuta, psicólogo clínico e organizacional, e a gente vê o perfil das pessoas e muitas vezes o comportamento dissonante frente à realidade que elas enfrentam, né? Que, aliás, o enfrentamento é muito precário, né? E por isso nós trabalhamos para desenvolver um maior enfrentamento das pessoas, reunindo seus recursos para atuar de maneira transformadora na sua vida e na vida dos demais. Muito bem, teve uma dica aí também, né, importante, mais ou menos o que o Ricardo falou, meditar. E meditação tem vários estilos de meditação. A meditação que eu me refiro aqui, basicamente, tem a ver com uma mudança de estado de consciência. Então, para tudo, eu agora não vou ver televisão, eu agora vou dedicar esse tempo, né, ter o tempo do cafezinho com a equipe, tem o tempo de planejar, tem o tempo de executar, tem o tempo de discutir, de se reunir com a equipe, mas tem um tempo para eu meditar, para eu ficar um pouco com a minha própria respiração, para eu entrar um pouquinho no estado de vazio, não é? E ter aquela condição, muitas vezes, de ócio criativo. Isso é fundamental para a minha saúde mental e agrega a minha qualidade de vida. Como é que eu lido com isso em momentos que, na verdade, eu estou precisando parar, né? E aí tem várias instruções, várias dicas, várias metodologias de como cessar gradativamente o movimento do pensar para conseguir ficar cada vez mais consigo. E aí você tem uma tela mental que muitas vezes coisas muito interessantes, insights acabam vindo. Eu sou exemplo disso, em situações muito difíceis que eu passei, né? Apesar de, assim, alguns dizerem, pô, mas não tem clima para você meditar, né? E tem gente que acha bobagem. Claro, sempre vai ter gente que vai dar risada disso, a gente sabe, né? Mas quem experimentou e colheu o resultado sabe aqui o que eu estou falando, né? Quando eu entro nesse silêncio criativo, eu saio muitas vezes com a solução. Tem um exercício que eu e minha esposa fazemos, né? E muitas vezes, antes de dormir, a gente coloca a situação problema. Não é que vai com o problema para a cama, né? A gente faz o exercício da entrega do problema com foco na solução, né? Agora, minha esposa é impressionante. Ela muitas vezes acorda no dia seguinte com a solução, quando ela faz isso. Eu, às vezes, demora uns 3, 4, 5 dias, né? Mas ela é impressionante, né? De tanto que ela usa, exercita, e ela formata a mente dela, não é? Condiciona a mente dela para buscar esta solução. Então, é bem importante, não só para a busca de soluções,
mas para realmente trabalhar e prevenir ou mediar a questão do estresse diante do trabalho e diante dos problemas da vida. Cultivar a positividade. Esse aqui é fantástico, né? Porque você pode ressignificar, né, a sua história e muitas situações que estamos vivendo nesse momento. Encontrando aspectos positivos, talvez nesta crise, né, talvez no ter ficado em casa. Será que você só perdeu ou ganhou alguma coisa? Será que o seu foco, o seu pensamento está só nas perdas ou nos ganhos também, né? Então vamos ressignificar o que é possível ressignificar, sem dúvida nenhuma, não é? Não é mascarar a realidade ou criar uma realidade paralela, né? Algo irreal. Sem dúvida nenhuma não é isto, mas é procurar tirar o positivo, né? Fazer do limão a limonada, como a gente costuma dizer. Como estão seus pensamentos? Eles têm mais positividade, né? Eles acreditam naquilo que foi colocado aqui, naquilo que você sabe, naquilo que muitas pessoas estão também orientando ou não? Como é que está o seu nível de pensamento? Seu nível de sentimento, né? O que você vem sentindo neste momento? Quando você olha essa realidade ou parcialmente esta realidade? Seu nível de ações, quais são as suas ações? Elas são sempre mais positivas ou, como eu falei, são ações mais de reclamar, não é? De criar atrito com as pessoas, de afugentar, né, com essas ações, muitas vezes, as soluções que poderiam nascer, né, de uma conversa amistosa, de um se reunir com um intuito realmente mais nobre. Como que isso acontece? Muito bem. Investir no autoconhecimento. Então, é lógico, se eu não me autoconheço, como é que eu posso efetivamente desenvolver ações a partir disso? Eu não sei o que eu preciso, como eu sou, como eu funciono, né? Por isso que existe nas empresas, né, o feedback circular, né, o feedback 360 graus, né? Como é importante no momento atual utilizar esta ferramenta do feedback, né? Seja nas empresas, ou feedback informal, né, em casa. Mas como é importante a gente discutir e olhar também para a nossa sombra, não só para a nossa luz, né? Todos nós acreditamos, ou grande parte de nós acreditamos numa falácia, que é: eu não tenho qualidade de vida se eu não tiver prazer, né? Isto é uma falácia, porque absolutamente nós não podemos ter prazer o tempo todo. Muitas vezes nós temos até algumas dores, mas isso não significa que eu não tenha qualidade de vida, porque a dor faz parte da vida. Já o sofrimento é importante que a gente questione, porque muitas vezes depende de como nós estamos olhando para nós mesmos, para a nossa condição, né, a autoimagem que nós temos, e para a situação para fora, não é, que nós estamos vivendo. Então, muito importante a gente se autoconhecer. Promover abertura para o novo, pensar fora da caixa, que nós já falamos. Existe uma série de possibilidades. Hoje, antes de participar deste evento, aqui com vocês, eu assisti uma transmissão também de um cara que eu gosto muito, que é o Eduardo Carmelo, né? E que é especialista justamente em design thinking e resiliência. E o que ele falou realmente ele trouxe vários casos de empresas que estão superando a crise porque tem uma efetividade muito grande em dar respostas, né, aos acontecimentos. Por quê? Porque não tem aquele desgaste ou aquela demora em saber o que o cliente precisa neste momento, né? Já foi dito aqui que a realidade já mudou e é importante que a gente esteja antenado na realidade que os nossos clientes estão vivendo neste momento. Essa aqui eu adoro, contemplar o belo, né? Talvez o bem e o belo que existe na nossa sociedade, que está existindo neste momento. Eu tenho entrado em contato com coisas que têm me emocionado, situações e comportamentos de pessoas que têm me emocionado positivamente, não é? Não só isso, a própria natureza. Algumas pessoas está mais difícil, porque às vezes o sol não bate, sei lá, desce lá, vai para o térreo, vai lá do prédio, né? No hall, onde tem um pouco de sol, onde tem um pouco de natureza, de plantas, né? E às vezes, com comedimento, às vezes também poder dar uma
uma saída, mostrar a cara na rua, mas com muito cuidado, obviamente, não é? O belo está também nas artes, né? Eu pego o meu violão e eu tenho tocado, meu filho toca o violino dele, continua com as aulas de violino, né? Então isso tudo traz para nós uma sensação muito benéfica. Quem gosta de pintar, pinte, né? Se não tem habilidade de pintura, pinte o set, não tem problema, mas contemple o belo, não é? E interaja com o belo na sua vida. Isto é muito importante, isto é alimento anímico, né, para a nossa alma. Consumir alimentos de qualidade. Aqui a gente faz, né, a apologia do orgânico, embora, sim, um alimento mais caro, já não está tão caro como foi no começo, mas não digo que a gente só coma alfacinha, não é? Seja um vegetariano, não é nesse sentido. Existem ovos de qualidade também, alimentos, carne, não é? Mas que a gente procure comer balanceado, não excessivamente, dando sempre preferência aos alimentos orgânicos, né? E alimentos, na medida do possível, crus também, porque eles têm mais a energia, né, da fonte. Fazer exercícios físicos, fundamental, né? Por quê? Porque ativa as endorfinas, as serotoninas, e isso traz para nós uma sensação de bem-estar, não é? A felicidade é composta por várias coisas. Quando a gente, e ela muitas vezes está relacionada a essas endorfinas, a esses neurotransmissores que o nosso corpo necessita. Nós o ativamos, né, fundamentalmente através dos exercícios físicos e através do sono, né, que é fundamental. Tomar muita água, não é? Então, dependendo do seu peso, isso pode variar de 1,5 litro a 3 litros, enfim. Dormir bem, não é? É também fundamental. Nós passamos por ondas de sono, não é? 2 estadiamentos do sono, sono REM, sono não REM, e que são fundamentais. No primeiro, nós constituímos ou reparamos, né? E limpamos o nosso corpo. E no segundo estágio, nós damos expansão à vida onírica, né? Ao sonho, que é fundamental para a nossa saúde mental também. Tá? E expor-se ao sol durante 15 minutos por dia. O sol como fonte primária de energia, e eu gosto muito também de salientar que este vírus ataca justamente, né, em último grau, o pulmão, né? A região do tórax. E, na verdade, não é o vírus. Por consequência do vírus, o que se desenvolve são bactérias que passam a inflamar o pulmão, né? E a bactéria adora este meio que está mais frio. Então, nós precisamos aquecer o nosso peito, as nossas costas. Durante 15 minutos, ao menos, por dia, obviamente tendo sol, né? Ninguém vai me aparecer lá na chuva, pelo amor de Deus, e fantasiar que está existindo sol. Lógico que o sol está brilhando, né, em algum lugar. Não desanime. No meio das nuvens negras, o sol está brilhando em algum lugar. A gente torce para ele brilhar também para o lado de cá, né, para que a gente possa se aquecer o nosso pulmão. Então, são essas as medidas que a gente orienta para o aumento da qualidade de vida das pessoas. Ah, Fernando, eu tenho dificuldade em fazer tudo isso que você falou. Faça um pouco, faça uma parte, né? Priorize, veja aquilo que você tem mais condições de fazer, não é? E gradue a sua incursão em cada uma dessas atividades, né? Isso é muito importante. Veja quais são as suas resistências. Este evento atual está tirando a gente realmente da zona de conforto. Está pedindo que a gente se cuide e está pedindo que a gente também valorize a nossa vida e a nossa condição. Fazendo dessa forma, pessoal, com certeza os problemas financeiros, outras questões, nós vamos ter muito mais condição de resolvê-los, né? Reconhecendo que a minha área de atuação é a área meio, não a área fim, né? Mas os meios necessários para que a gente tenha uma qualidade de vida, eu procuro trabalhar sempre com os meus clientes individuais e com os meus clientes em empresa. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu fico à disposição. Meus contatos estão aí e quero também já anunciar que no sábado, eu e a minha esposa vamos realizar uma outra live, né? Cujo tema é a consciência individual e coletiva na produção de soluções inovadoras. Então, nós vamos falar
muito a partir da consciência sistêmica, não é? Das constelações sistêmicas, como que a gente pode trabalhar isso para produzir soluções criativas. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Gratidão. Fernando, na verdade eu vou liberar o Ricardo. O Ricardo ele pode fazer direto a pergunta. Pois não. Fernando. Eu estou vendo aqui. Fernando, estou de acordo com você quando disse que sobreviverá quando se apropriar do que orienta os demais. E mais, é uma oportunidade de limpeza e reencontro consigo mesmo. Perfeito, Ricardo. Grato pela sua suavidade e paz ao falar e nos orientar. Normalmente eu sou mais bravo, viu, Ricardo? Eu dou cada chacoalhão nos meus clientes e eles ficam super bem. Mas isso aqui é importante. Mas obrigado, irmão. Obrigado. Tem uma pergunta que eu gostaria até de uma ajuda aí. Pois não. É que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da ressignificação para focar os ganhos. Né? E uma outra coisa linda que você disse, de coração, que é não ir para a cama com o problema. Isso. Explora um pouquinho mais. Eu adorei e vou assistir tua live. Vou até pedir para você compartilhar depois do Insta o endereço, que aí eu também mando para a minha base de dados todinha. Perfeito, com certeza. Então, a primeira questão, né, relacionado à ressignificação, não é? Até dentro do próprio trabalho de coaching, como da própria psicoterapia, quando você fica no passado, normalmente você se deprime. Você só não se deprime se você conseguir fazer uma releitura. Então, eu acredito que todos aqui, quando lembram do passado, se vem uma dor, não é? E tem a necessidade de se afastar, é porque ainda não o ressignificou suficientemente, não é? E vocês sabem, tudo aquilo que eu nego acaba me pegando lá na frente. Tudo aquilo que eu varro para debaixo do tapete, eu acabo tropeçando e caindo novamente na mesma questão, certo? Então, a gente precisa ter enfrentamento. A forma de você enfrentar, justamente, muitas vezes, quando é uma situação de perda, no luto, a gente até vê isso muito, luto em relação à perda de pessoas, a perda do status, aquilo que eu falei na nossa primeira transmissão, perda de controle, né? Então, muitas vezes eu atendo pacientes que ficaram tetraplégicos, e aí, como é que faz? Né? Entendeu? É preciso que se ressignifique, não é? O que aconteceu lá atrás, tirando algo positivo. Eu sei que muitas vezes é muito difícil, mas tem pessoas que trazem testemunhos para nós fantásticos de superação nesse sentido, de resiliência, não é? Porque ressignificaram. A ressignificação, ela é muitas vezes um componente da própria resiliência, entendeu? São várias situações onde a gente vê as pessoas mais fortalecidas. Gosto daquela frase, né? Mares calmos nunca fizeram bons marinheiros. Então, ela é batida essa frase, mas é tão verdadeira que vale a pena, muitas vezes, a gente mencionar aqui. Estamos vivendo, gente, não é um marzinho revolto, não. Nós estamos vivendo um maremoto, uma tempestade. E, obviamente, os mais resilientes, mais adaptados, né, é que vão realmente superar essa condição. É importante saber que a gente tem que usar os nossos recursos, os nossos apoios sociais, não é? A nossa espiritualidade é um recurso muito importante. Os nossos recursos materiais, muitas vezes, pô, que bom, não tenho muita grana, mas tenho o meu violão, sabe como é que é? Eu e o meu violão, entendeu? Eu pego lá, começo a tocar, pronto, eu já começo a entrar num outro estado vibracional. Perfeito. A medicina vibracional fala muito sobre isso. E na última live nós falamos, mas eu vou repetir aqui. As duas energias, né, que são altamente potentes para superar qualquer empecilho são, primeiro, o amor verdadeiro, né? E o segundo é a alegria. O amor, mais ou menos medido, ele tem 540 Hz. Isso, por alguns físicos quânticos, eles mediram, tá? E a alegria tem 730. A alegria mais forte, até me arrepia isso, né? Então, quando o irmão falou lá do cafezinho, né? Se esse café tiver muita alegria mesmo, né? Você já passa a trabalhar e colocar essa energia no trabalho. Então, é fundamental, minha gente, que a gente se conserve aquecido, principalmente pela energia do amor, o amor fraternal,
vários tipos de amor, o amor ágape, não é? O amor, os vários estilos de amor. E, sobretudo, com alegria, não é? Então, eu acho que isso é o combustível que nós precisamos. Ok? Só aproveitando aqui um pouco mais essa deixa do Fábio e explorando o irmão, essa questão do reconectar, né, e trazer a questão de se apropriar, né, quando eu falo lá da resiliência, ou quando eu falo agora dessas questões do trabalho home office, que dão uma desorganizada, a gente precisa arrumar algumas coisas de disciplina dentro do indisciplinável, disciplinado, né, para a gente conseguir ter alguns parâmetros. Mas, assim, o resgate da espiritualidade, o resgate de trazer uma significação maior, né? Eu reconheço que eu sou bastante pragmático em algumas questões e tenho uma força forte para a área da espiritual, mas eu continuo com bastante pragmatismo. Sim. E realmente eu me percebo que eu me perco exatamente no momento em que eu não estou conectado com a essência do... E parece coisa piegas, mas não é. Daquela do propósito, do doar. Por exemplo, fazer essa live. Eu escrevi lá no grupo nosso, né? Gente, quanto é prazeroso fazer isso. Isso me traz uma alegria. Isso traz... Aí você me deu a questão da felicidade. Sim. Eu fiquei muito contente em ouvir isso. Porque esse bate-papo que a gente está tendo aqui, que é o convívio social, que é o trazer a reconexão, e ouvindo de alguém com essa profundidade que você tem, que traz assim, diz assim, olha, busca espiritualidade, busca meditação, pega o violão você já mudou a questão vibracional. Para mim foi muito confortável ouvir isso. Te agradeço. Que porque bom. Eu gosto de dizer que não é porque a gente está estudando, a gente estuda aquilo mais que a gente tem que aprender na vida, né? Exatamente. Eu não, né? Dizem as pessoas. Esqueci quem foi o autor da frase. E uma coisa que eu amei de verdade, essa questão do propósito, da integridade, das pessoas falarem porque estão tentando transformar a sua vida, né? Não necessariamente porque são exímios, mas também não ficar falando a revelia. Fernando, obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês. Desculpa me alongar, mas é que tocou o tema. Obrigado. Eu só queria responder a última questão, né, Ricardo, que você perguntou sobre o não levar o problema para a cama. Sem dúvida nenhuma, não deve ser levado, porque aí você está no nível mental de tentativa de resolução, não é? Você tem que aprender a liberar isso. Uma das etapas de conquista de um objetivo é quando você pede, né, quando você trabalha, arregaça as mangas, sem dúvida nenhuma. Quando você estuda, você obtém conhecimento, mas no final, cara, você tem que entregar, entendeu? Quando fazer isso? Quando já não depende mais de você, né? E aí, eu costumo dizer que você pede orientação para o seu eu superior, ou para o seu nível intuitivo, o seu nível transcendente, chama do que quiser. Acontece que é efetivo, né? Isso serve de base para trabalho empírico, ok, né? E tem muitas pessoas que estão nessa linha. Assim como o corpo, quando ele é monitorado hoje por equipamentos médicos, se percebe uma mudança, não é, no cérebro, através daquelas colorações, aquelas projeções, a gente percebe, tem pesquisas de pessoas que foram filmadas e foram monitoradas com este nível de tecnologia, né, meditando, e apresentaram muitas mudanças, não é? Agora, toda a questão é como é que eu levo isto para a vida? E existem muitas empresas interessadas nisto também, não é? Podemos chamar isso de uma nova tecnologia, mas estamos explorando, na verdade, seja dito como uma capacidade cerebral ou uma conexão espiritual, chame do que for. Mas é um fenômeno que hoje as empresas estão também se interessando muito, né? Então, é muito importante. Agora, então, é o exercício de entrega do problema, confiando na busca da solução, entendeu? Então, o meu inconsciente passa a trabalhar ativamente à noite para que eu possa solucionar algo que durante o dia, a vida de vigília, com todas as minhas capacidades cognitivas, não foi possível, né? Isso está sendo estudado e tem muitos exemplos de sucessos, né, em relação ao exercício desse procedimento aí. Tá bom? Muito bem.
Bom, a gente está caminhando já para o finzinho aqui. Infelizmente a gente perdeu o Thiago, que a conexão dele não estava boa com a câmera lá, e hoje vou até deixar aqui o parabéns a ele, aniversário dele hoje. Ele dedicou o tempo, e em vez de estar lá com a esposa, estava aqui com a gente, nos abrilhantando essa noite. Bom, para quem está aqui ainda, eu vou soltar uma pesquisinha bem rápida, anônima, para caso alguém queira nos responder, nos ajudar aqui a melhorar ainda mais o nosso bate-papo. Tá? Todo esse bate-papo ele foi gravado, então a gente vai liberar ele logo em breve, aí, no máximo 2 dias, lá no YouTube. E se você está assistindo ele do YouTube, volte sempre com a gente, pesquise de quem te indicou esse grupo, e tenho certeza que a gente vai fazer outras, e não vai ser essa aqui a última que a gente vai parar por aqui, não. Tá? O som de todo mundo já está liberado, então todos os participantes, se quiserem fazer novas perguntas, se quiserem fazer a sua dedicatória final, está liberado, e se não tiver nenhum comentário adicional, fica aqui meu grande agradecimento a todos que participaram, a todos que falaram aqui hoje, e parabéns a todos nós, e tenho certeza que vamos sair ainda melhor dessa dificuldade momentânea. Outras crises virão e cada vez mais o importante é a gente estar preparado. Tá? Acho que eu concordo com grande parte, quase tudo, praticamente, concordo com praticamente tudo que falamos por aqui hoje. Então, novamente, obrigado e até a próxima. Está aberto, se alguém quiser falar, eu vou encerrar por aqui, mas agora cada um pode colocar aí o seu comentário, agradecimento, sugestão, é só tirar do mudo e falar. Pessoal, mais uma vez, desculpa a correria. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. O dia é um dos melhores, né? Um feriado prolongado. Nem todo mundo está em quarentena, né? Agradecer aos amigos que compareceram, amigos de infância, que fazia muito tempo que eu não via. Marcelo Toledo participando ativamente aí. Elizabeth, companheira de trabalho. Pessoal do Rotary, pessoal que compareceu até do Karatê. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Até uma próxima.